Saudações a todos. Prazer aqui estar de novo com vocês para mais uma aula nossa do Filosofia Cai na Vida. Hoje é a nossa 19ª aula. Estamos já avançando na nossa playlist aí. Já está bem servida, né, gente? Vamos avançando mais. Muito bem. Hoje a gente vai trabalhar, na sequência da nossa última aula, que foi o Sócrates, nós vamos trabalhar o movimento que ficou entre o Sócrates e o Platão, e por isso ele foi meio que menosprezado, diminuído, como o próprio nome que é dado a esse movimento, mas que não tem nada de pequeno, não tem nada de menor. Chamaram esse movimento de movimento dos socráticos menores. E vocês vão ver aqui comigo que esse movimento, muito pelo contrário, esse movimento dos chamados filósofos socráticos menores é imenso, ele é muito importante, porque ele vai pautar uma série de correntes filosóficas que vão vir depois. Inclusive, o próprio Platão vai ter muita influência de alguns dos seus amigos, porque esses chamados socráticos menores, como a gente vai ver daqui a pouquinho, eles pertencem ao grupo dos discípulos de Sócrates. Todos eles, sem tirar nem pôr, estavam lá com Sócrates no último encontro dele, antes de tomar a cicuta. Estavam todos lá, unidos ao mestre, sofrendo, chorando a perda daquele grande mentor deles, um pai intelectual deles, e ali eles estão, todos eles, e que depois a gente vai ver que cada um criou uma corrente própria. Mas são importantíssimos, a gente vai ver isso. Mas antes da gente prosseguir, né, nessa nossa 19ª aula, eu queria fazer duas observaçõezinhas importantes. Porque eu esqueci na aula passada. A primeira é que eu cometi um erro, depois vendo o vídeo de novo, aí não dava mais para corrigir, mas foi uma coisa pequena, eu acho que vocês mesmo devem ter percebido. Eu errei na hora de falar das datas do nascimento e morte do Sócrates. Eu acho que foi mais na data de nascimento. Se não me engano, eu falei 1469. Não, então, por favor. 469 a.C. E ele morreu 399 a.C. É uma coisa boba, talvez alguns de vocês nem tenham percebido, mas é bom, porque se amanhã depois vocês tiverem a oportunidade de ler algum texto, pode ser que confundam a data. Eu acho que o Weber falou errado e tal, então já fica essa correção. Uma outra coisa que vocês sabem que é um dos pilares do Filosofia Cai na Vida é a minha articulação dos filósofos do passado com os do presente. E eu esqueci, gente, um autor importantíssimo, que ele mesmo citou durante a vida, que tinha muito apreço e que o Sócrates marcou muito a proposta pedagógica dele, que está fazendo 100 anos esse ano. O nosso querido e grande mestre intelectual, filósofo brasileiro da educação, grande educador, Paulo Freire. Como é que eu pude me esquecer, né, gente? Mas vou fazer essa observação. Então, Paulo Freire, o chamado método Paulo Freire, tem muito do Sócrates, porque exatamente o Paulo Freire ele ia ao encontro dos educandos, ele começava o processo educacional rompendo com uma prática tradicional, que era aquela do professor entrar na sala, não ter a menor preocupação de onde o aluno vinha, o que ele pensava, o que ele desejava, isso no trabalho com adultos. Mas depois o Paulo Freire influenciou toda a educação posterior, porque vários educadores perceberam que isso é válido para qualquer ato educativo, que é o que o Paulo Freire inaugurou. Abandonou aquela prática que ele chamou de bancária, em que o professor depositava conhecimento nas cabeças vazias dos alunos, que era a maneira como ele via, e o Paulo Freire abre uma nova perspectiva. Ele quer conversar primeiro com os alunos, ele quer ouvi-los, ele quer dialogar, uma pedagogia dialógica. Então, antes de começar o curso, fosse ele qual fosse, Paulo Freire ouvia os alunos, as suas demandas, seus desejos, o que eles gostariam de aprender, de onde eles vinham, como é que eram os hábitos culturais dele. E aí, no processo educacional, Paulo Freire jamais dizia que o que o aluno trazia não presta. Não. Ele socraticamente trazia aquilo que o aluno trazia, ele não fazia o processo de ironia do Sócrates, mas ele fazia um processo de recebimento do que o aluno está trazendo, mostrando, isso é valoroso, isso é importante, você conhece,
Eu aprendi com o que você me ensinou aqui. Só que eu queria também, além disso que você já sabe, te apresentar um outro conhecimento. E muitas vezes isso ajudava o aluno a perceber que aquele conhecimento que ele trazia poderia ser aperfeiçoado, poderia, socraticamente, ser o momento de um nascimento de uma nova postura, uma ressignificação. Não jogando fora tudo que ele trazia, mas incorporando, potencializando o que ele trazia com as novas dicas do mestre Paulo Freire. Então, isso é um elemento socrático importantíssimo e que o próprio Paulo Freire reconhece no livro Pedagogia da Esperança, quando ele fala dos grandes autores que marcaram ele tem um momento que ele cita o Sócrates. E eu tinha esquecido, então eu peço desculpas a vocês, mas já está registrado aí. Tá? Paulo Freire, um filósofo contemporâneo, um educador dos maiores do mundo. Eu, como professor de educação, trabalho muito com Paulo Freire, professor de filosofia de educação. Você vai ver que o Paulo traz muito do Sócrates para a contemporaneidade na educação e revolucionou várias práticas educacionais no mundo inteiro, tá bom? Então, essa era a observação que eu queria fazer. Agora, vamos entrar direto no pensamento dos chamados socráticos menores. Eu vou continuar chamando socráticos menores, mas vocês devem estar vendo no título, socráticos menores. Serão menores mesmo? Eu fiz essa provocação para que vocês pensem junto comigo. Depois, principalmente depois que eu passar esses autores, vocês vão verificar a importância deles para o pensamento ocidental. E esses socráticos menores, eles, como eu falei, eram todos discípulos do Sócrates. E por que eu não considero eles menores? Eu pontuei algumas coisinhas aqui antes de falar de cada um deles. Eles foram fundamentais para o desenvolvimento da filosofia, porque eles fizeram exatamente o que o Sócrates fez. Eles seguiram a prática pedagógica do mestre. A metodologia, a didática do Sócrates foi incorporada por todos eles. É claro que cada um depois vai desenvolver um pensamento próprio, até sendo coerente com o próprio ensino que receberam do Sócrates. O Sócrates, como qualquer grande educador, qualquer educador sério, ele não quer formar discípulos no sentido de fileiras para ficar dizendo amém ao professor. Tem professor que gosta disso. Infelizmente, até na academia. Gosta de gente para ficar repetindo feito papagaio o que ele fala. Inclusive, muitas vezes obriga, e aí em qualquer momento educacional, obriga o aluno a falar o que ele quer que o aluno fale. Isso não tem nada a ver com Sócrates, nem com Paulo Freire, nem com ninguém. Tem a ver com um professor autoritário. E o Sócrates não era autoritário. Então, ele preparou um grupo de filósofos que saíram, cada um, alguns até se afastaram, fizeram alguma crítica respeitosa ao pensamento de Sócrates, mas criaram um pensamento próprio, mas mantiveram a metodologia. Uma filosofia na rua. Claro que uns mais, outros menos. Outros vão ficar mais reclusos nas suas academias, nos seus ambientes. Mas, de qualquer maneira, eles não faziam filosofia para si mesmos. Eles faziam filosofia para os outros, para o povo. Queriam que as suas ideias fossem veiculadas, discutidas, testadas pelas outras pessoas. Então, foram fundamentais para o desenvolvimento da filosofia. Eles tiveram diversas diferenças. Vocês vão ver comigo aqui que se formaram basicamente dois grupos. Embora dois grupos, dentro da subdivisão, havia também uma separação. Vocês vão ver comigo, por exemplo, o Euclides de Megara vai ser mais próximo do Platão, sendo que cada um depois vai ter a sua própria escola. O Platão chega a frequentar a escola do Euclides, que era mais velho. Depois o Platão cria o seu movimento próprio. Ele viu como é que o Euclides estava organizando, tem muitos pontos em comum. O Euclides também influenciou muito o Platão, e o Platão depois cria um pensamento próprio, que foi que se tornou do grupo todo o mais assim, famoso. E, do outro lado, você tem, por exemplo, Antístenes e o Aristipo, que vão trabalhar numa corrente meio que antagônica do Platão e do Euclides. Sendo que mais um deles, que também criou uma filosofia própria, foi o Fédon, que inclusive dá nome a um dos diálogos do Platão, só que o Fédon vai ser um intermediário entre os dois grupos. Ele vai estar mais próximo ali do Euclides, dos megáricos, que a gente chama, né? O Euclides criou a escola megárica, e aí o Fédon vai ficar numa espécie de meio termo, porque o Fédon estava mais preocupado com o argumento. Ele é chamado de filósofo heurístico, só que ele não é o heurístico lá dos sofistas.
ele agora é o heurístico dentro do campo dos socráticos. Se preocupou com a retórica, com o discurso, queria refinar o discurso, então ele não se preocupou tanto em criar uma escola no sentido de ter uma proposta nova. Nesse sentido, ele ficou flutuando entre o Platão e o Euclides, pendendo mais para esses do que para o Antístenes e o Aristipo, que formaram dois grupos antagônicos ao Platão e ao Euclides, ok? Então, mostrando também que eles também não eram um grupo homogêneo. Eles tinham e essas visões antagônicas, gente, geraram algo fundamental para a filosofia, que eles ali lançaram as bases para o confronto, por exemplo, que vai começar depois com Aristóteles, entre Aristóteles e Platão, entre os idealistas e realistas. Depois, mais à frente, nós vamos ver. Eles lançaram também base para o realismo, né? Para o idealismo, como eu falei, para o cinismo e para o hedonismo. O cinismo vale a pena ressaltar, nós vamos também estudar isso com profundidade. O cinismo não é como a gente entende o cinismo hoje. Não quero conversa com aquele cara, não. Ele é muito cínico, não leva as coisas a sério, um debochado, sabe? Não, aquele cara ali está fora do meu baralho aqui. Não. O cinismo na Grécia não é nesse sentido. O cínico é alguém que provoca você no sentido ético, chamando atenção para a tua vida. A conduta dele é uma conduta que te choca e que te faz pensar, poxa, ele está tendo um comportamento aberrante aí, um tipo de roupa, um tipo de perspectiva de vida, a maneira como se conduzia, como se comportava, exatamente para provocar. E a pessoa sabe, poxa, ele é um radical, mas será que eu também não estou dando valor para coisas que não merecem tanto valor? Será que a presença dele aqui, essa atitude dele, essa filosofia prática dele, de alguma forma não quer dizer alguma coisa para mim? Porque cinismo é nesse sentido de incomodar, de provocar nos outros a parada para uma reflexão, especialmente no campo da ética. A minha conduta até aqui está legal? Ou esse ato dele provocou uma reflexão em mim? O que eu preciso mudar? É isso. E o hedonismo, vocês vão ver que eles vão lançar essas bases aqui para o cinismo. E o hedonismo é a valorização do prazer, do desejo, em contraponto com filosofias que propõem que você deve abrir mão dos desejos, você deve abrir mão das coisas que você gosta em função de um comportamento moral, em função de uma religião, em função de uma série de coisas, você abre mão do teu desejo de, por exemplo, comer bem, ter uma liberalidade no amor, você ter uma liberdade com relação à sociedade, você ter uma vida mais livre, mais até libertina. E esses filósofos vão provocar isso. Eles vão dizer, eleger o desejo, eleger a vida como uma valorização dos prazeres, não abandonando o sofrimento, mas exatamente porque a gente sabe que vai sofrer, por que não também valorizar os prazeres? Por que eu vou deixar de ter prazer só porque o sofrimento está ali na esquina me esperando? Não. Vamos ver como é que fica, mas eu quero uma ética do prazer, calcada no prazer de viver, na alegria de viver. É uma questão que vai aparecer também aqui nesses filósofos. Estão vendo? Não é pouca coisa, viu, gente? Esses temas vão ficar na filosofia até hoje. Estão presentes nos grandes filósofos da atualidade. Foucault vai beber muito na fonte desses autores, nas últimas obras dele, sobre ética, a valorização de uma ética e a relação dela com o corpo, o uso dos prazeres. Foucault, nas últimas obras dele, trabalha essa questão. Então, esses filósofos vão agendar temas que vão ficar aí bastante presentes em grandes clássicos. E eles foram chamados de menores. E, por último, eles resgatam também esse que foi a grande centelha que vai incendiar a tradição filosófica ocidental, que é o conflito entre o Parmênides e Heráclito, que retorna aqui com eles, porque há um grupo deles que é mais da linha do Parmênides e um grupo mais na linha do Heráclito. Eles um grupo tenta juntar Parmênides com Sócrates e o outro tenta juntar Sócrates com Heráclito. E aí isso que a gente vai esmiuçar hoje aqui, um desses grupos. Então, gente, são importantíssimos, só para lembrar para vocês
quem está assistindo pela primeira vez ou pegou os últimos vídeos, nós temos uma playlist já grande, que vem lá dos pré-socráticos. Eu dei uma aula específica sobre Parmênides e uma sobre Heráclito. Então, só para que fique claro para quem não viu, só para não ficar perdido, o conflito deles se dá no seguinte sentido. O Heráclito, filósofo pré-socrático, ele trabalhava a questão, ele não estava tão preocupado com a origem das coisas, como era na natureza do pensamento pré-socrático. Eles queriam achar a physis, a origem de tudo. Aí se preocuparam em buscar na natureza a terra, o ar, a água, o fogo, o ar. Eles tiveram essa preocupação. O Heráclito rompe um pouquinho e fala, não, olha só, conhecer a fonte da natureza não é o caso, porque essa fonte da natureza, a água, a terra, o ar, elas também são efeitos de uma outra coisa, e que a gente não tem a menor ideia do que seja. Está para além da nossa capacidade. Mas o que a gente pode perceber, e que isso pode nos ajudar a entender a origem das coisas, é que, na verdade, a única certeza que a gente pode ter é que tudo muda o tempo todo. E aí eu até citei, quem puder assista, que vale a pena para vocês entrarem aqui nos pós-socráticos com mais vigor. O Heráclito vai propor que nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio, que a água está em movimento. E eu também, eu saí da água, vim fazer um lanche, quando eu voltei, eu já mudei. E a água também, aquela água específica que eu tomei banho, foi embora. Então ele vai dizer, mas isso é para a vida toda. Eu estou em mudança, uma pedra está em mudança, o sol está em mudança, pode pegar qualquer coisa, o mar. Como é que a água pode ser a origem de tudo se ela está em mudança de estados, de tudo? Tudo é um efeito de alguma outra coisa. Ele vai chegar e vai dizer, como não tem maneira da gente perceber qual é o efeito inicial, se é que teve um efeito inicial, tudo é diferença, tudo é movimento. A questão do que a gente está vivendo é um mundo em movimento. Só posso dizer isso. E o Parmênides vai se contrapor ao Heráclito, dizendo, não, o movimento, eu reconheço, Heráclito, tudo que você falou está certo, mas você falou que a gente não pode captar o que está por trás. Pode ser que também seja movimento, movimento e movimento. Né? É aquela velha história de que vai aparecer em alguns teólogos. Pode ser que o mundo sempre existiu. Esse negócio de princípio, meio e fim é uma categoria nossa. Mas como é que a gente pode tentar categorizar o infinito? E aí o Parmênides vai dizer por que a gente não percebe que há um ser por trás disso tudo. O ser é, o não ser não é. E a maior prova disso é que a gente, no meio dessa confusão toda de sentidos, sensações, fragilidades nossas, da natureza, de tudo, nós vivemos num mundo aos trancos e barrancos, nós não temos conhecimento profundo de nada, mas ele vai dizer, o pouco conhecimento que a gente tem vem da razão, vem da alma. E aí ele vai dizer, a alma é a nossa grande conexão, e a alma, esse é um conceito que eles pegam do Sócrates, alma e razão é a mesma coisa. Então, ele vai dizer, isso só pode ter vindo de uma grande central racional, que é o ser, entendeu? Então, e aí vai vir toda uma reflexão do Heráclito, que valoriza a mudança, e o Parmênides a conservação. Vai dizer, tudo muda, mas, no fundo, tudo continua na base, tendo como base um ser. Então, a mudança é uma ilusão. Eu até trouxe depois uma letra de música que vai mostrar isso na perspectiva também dos socráticos menores. Então, aqui foi uma primeira palhinha, tá, gente? Eu precisava falar isso para vocês entenderem, porque aqui foi o pomo de discórdia entre eles. A questão da mudança e da estabilidade, que vai influenciar muito no pensamento deles. Então, esses filósofos chamados pós-socráticos, ou socráticos menores, eles viveram do século V ao 4, mais ou menos, né? Tudo aqui a gente sabe que é muito solto, né? Entre o século V e 4 antes de Cristo. O tema central desses filósofos é a questão ética. Isso aqui é tranquilo. Todos eles tinham como... Qual a melhor maneira de se comportar frente à vida? Qual a melhor maneira de se comportar frente ao outro? Qual a melhor maneira de se comportar frente a uma comunidade? A nossa moral religiosa, ela é válida? Ou ela, de alguma forma, nos tolhe? É a questão ética, que vai estar presente em todos eles. A nossa moral vem
ela é inspirada por um ser superior ou ela é, na verdade, uma conclusão que a gente chegou aos trancos e barrancos, aprendendo a conviver aqui na lida, no dia a dia, aqui no pau da peroba, aqui no cotidiano. Então, vai aparecer. E também a questão epistemológica, que é o campo da filosofia. Quando vocês virem a palavra epistemológico, epistemologia, é o campo da filosofia que discute o saber, conhecimento, as formas de conhecer, o que é a verdade, o que é um conhecimento verdadeiro, o que é um conhecimento falso, tudo relativo ao saber e ao conhecimento, esse campo é da epistemologia. Ele vai estar entrelaçado com a questão ética. Se você me perguntasse, Helber, quais são os dois campos que esses filósofos investem no campo da filosofia? Eles investem na estética, eles investem na política? Não, não. A estética e a política são desdobramentos da matriz central de pensamento deles, que é a ética e a epistemologia. Tiveram influência de Sócrates, como eu coloquei. Esses são 7 discípulos que ele teve dos mais próximos, claro que ele tinha vários seguidores. O nome deles, né? Xenofonte. Esse não se dedicou à filosofia. Ele fez uma biografia do Platão, uma biografia do Sócrates, e ele também fez alguns textos literários, mas que foram perdidos, a gente não tem nenhuma obra dele, ou pouca coisa, fragmentos. O Ésquines, que também ele foi um discípulo que acabou seguindo depois a vida própria dele, não se tem nada registrado do que ele deixou como produção filosófica, ou se ele mesmo, a partir dali, se desiludiu com a morte do Sócrates, não se sabe. Agora vem o Antístenes, que vai criar uma corrente filosófica própria. Temos também o Aristipo, que também vai criar uma corrente própria. Temos o Euclides. Esse Euclides, gente, é o Euclides de Mégara, tá? Não confundam com o Euclides de Alexandria, que é o Euclides do Teorema de Euclides, da matemática. Não, o Euclides matemático é lá de outra região. Aqui a gente está falando de Euclides de Mégara, tá bom? E também o Fédon, que como eu falei, é o tema do diálogo do Platão, e o próprio Platão, que vai criar a sua escola, tá? Então, desses todos, só o Xenofonte e o Ésquines que não vão criar. E voltando aqui à observação, o Euclides não esse aqui é o de Mégara, não é o Euclides de Alexandria, que era o geômetra, tá bom? Então, vamos falar do primeiro deles. Hoje nós vamos dedicar ao primeiro. Eu tinha pensado em falar das 4 correntes no mesmo dia. Mas, gente, é muita coisa, e eu acho que eles merecem. Isso é uma das coisas que eu como alguém que ama a filosofia, é poder trazer à volta, como se eu fosse uma espécie de arqueólogo, claro que tem gente que muito mais competência, muito maior profundidade, isso aqui é um curso de introdução, mas eu tenho por meta também resgatar pensadores que foram esquecidos. Vocês já devem ter visto, pelo pouco que eu falei, que eles são importantes. Então, eu falei, eu vou dar uma aula para cada um, porque vocês vão ver surpresas impressionantes aqui. Bom, Euclides de Mégara, ele viveu de 435 a.C. a 365 a.C., tá? Ele se vinculou juntamente a mais... Ele tinha... Porque, como eu falei, gente, tinha esses discípulos mais diretos do Sócrates, mas tinha também uns frequentadores que apareciam por ali e tal. Então, eles tinham uma espécie de grupo que ia se formando, uma espécie de segunda geração dos seguidores. Então, o Euclides formou um grupo com 2 nomes aqui, 3 nomes assim, 2 basicamente meio estranhos, mas eram nomes comuns na Grécia. Um era Eubúlides, que depois escreveu também na mesma linha do Euclides, o Estilpão e o Diodoro Crono. São seguidores que divulgaram a obra do Euclides, tá? Mais importante é o Euclides. O Euclides tem como pressuposto básico, ele era fã de carteirinha do Parmênides, quando conheceu Sócrates, mas ele ficou encantado com a metodologia do Sócrates, de levar a filosofia para a rua e tal, e nunca esqueceu da influência que ele teve do Parmênides. Mas o Sócrates era tão luminar que ele não permitia que o Parmênides aparecesse, porque o Sócrates tinha um pensamento próprio.
e eles ficavam todos maravilhados, hipnotizados lá pelo Sócrates. Só que quando Sócrates morre, o Euclides, então, ele vai fazer o seguinte: o Euclides vai recuperar o Parmênides e colocar em contato com o Sócrates. Então, ele vai tentar fazer uma junção do pensamento dele, tomando a filosofia do mestre, com sua dialética, e tendo como pano de fundo a preocupação ética. E aí ele tenta fundamentar um pensamento, uma perspectiva ética e epistemológica a partir da junção de Sócrates com Parmênides, tá bom? Então, como é que ele vai fazer, gente? Ele vai pegar o seguinte, ele vai dizer, o Sócrates defendia que nós somos dotados de uma alma. Nossa alma é a nossa razão. E a nossa razão é o ponto central de nosso ser. O corpo é algo menor. O sumo bem é a razão. E Sócrates chega a apontar que talvez esse ser viesse, essa nossa sabedoria, essa nossa alma, viesse de um campo superior. Sócrates deixa isso em aberto, mas ele não cria ainda um sistema metafísico. Vale a pena agora eu parar e fazer uma observação. O Sócrates não tinha uma metafísica, o Euclides vai começar a preparar o terreno e depois o Platão vai criar o primeiro grande modelo metafísico do Ocidente. Sendo que metafísica, vocês têm que entender o seguinte, é um sistema explicativo do todo, do mundo, do universo, o nosso papel como ser humano, as nossas perspectivas, o que a gente tem que fazer ou não, de onde a gente veio, tudo explicadinho, e geralmente que tem como pano de fundo um ser, pode ser um Deus, pode ser uma matriz inicial, tá? E você tem, a partir dali, todo um modelo explicativo, todo fechado, todo certinho. Essa é assim, linguagem bem simples, seria você falar de um parâmetro, uma filosofia metafísica. Ela tem que estar tudo estruturado, tudo, cada coisa no seu lugar. E isso vai ser uma das marcas registradas do Euclides e também do Platão. O Euclides já começando a tentar fazer isso. Você vê que o Sócrates deixou meio que alinhavado. Com certeza, a nossa razão, sede da nossa alma, vem de um lugar, de um plano superior, mas o Sócrates não esmiuçou. E aí, quando você vai ver, o Euclides vai avançar um pouquinho nisso. Para ele, o que comanda tudo, e que inclusive comanda a nossa alma e a nossa razão, é a ideia do ser. E o ser é uno. Olha aí, já está criando uma metafísica. O ser é uno, tudo, nada escapa a ele. O ser é todo, olha, depois vai aparecer na teologia, nas teologias, todo poderoso, é uno, tudo ele abarca, nada fica fora dele. E ele é o próprio bem, e ele é a própria virtude. E, por conseguinte, ele é a verdade única. Olha aí, isso aqui está na base, depois, de muitas teologias ocidentais, cristã, protestante, muitas outras. Não a ideia de um Deus único, isso pela própria religião já vinha, mas essa argumentação, essa espécie de costura de tudo em volta de um ser, dentro de um plano totalmente explicado, mesmo que aqui dentro tenha contradições, tenha a morte, tenha a guerra, tenha tudo, no fundo está tudo explicado, basta você seguir essa explicação metafísica, que você vai ver que está tudo no seu devido lugar. Esse é o Euclides tentando já. Ou realmente você poderia dizer que o Euclides é o primeiro metafísico do Ocidente? Olha, eu acho que é. Minha opinião, pessoal. Eu não vi isso em nenhum livro, mas pelos dados que eu leio dele, ele vai, por exemplo, preparar o terreno aqui para o Platão. Ele é um grande modelo metafísico. Depois também para o próprio Aristóteles. Você vai ter aqui as bases para você criar um sistema explicativo de tudo. Com isso, Euclides vai apresentar uma outra coisa fundamental que vai marcar o Ocidente. Ele negava a realidade. Ele negava a realidade a tudo que fosse contrário ao bem e à sua unidade. Tudo que aparentemente. Pô, mas o mal, pô. Como é que o mal pode ter vindo de Deus? Aí ele vinha lá e negava. Não, o mal, aí já é uma excrescência. O mal é o homem
que faz. É o homem que abandonou a sua razão, a sua alma. O homem que deu ênfase ao desejo, a inveja, a cobiça, a ira, onde depois mais tarde aparecer lá na frente, como os pecados capitais na Igreja Católica, por exemplo, na teologia católica, já está presente aqui, não que o Euclides tenha citado, tá? Esses pecados capitais, mas ele vai dizer que a origem do mal está por aqui. É uma decisão do homem. Depois vai aparecer um pouquinho mais elaborado lá no Santo Agostinho, mais na frente. Então, ele vai dizer, ele vai negar a realidade a tudo que fosse contrário ao bem e sua unidade. Tudo que não, que de certa forma parece estar escapando do sistema metafísico, na verdade não está escapando, é porque a gente aqui deturpou. Então, o homem tem culpa nisso. E ele vai dizer que a principal causa são os desejos, são os ditames do coração, os ditames das sensações, das emoções, dos afetos corporais. Toda vez que eu deixo isso tudo predominar sobre a razão, que é a sede, a base da alma, eu estou fugindo do grande modelo metafísico. Eu vou fazer besteira, tanto comigo quanto para os outros. Então, Euclides recusa a experiência sensorial e toda forma de compreensão do real a partir das sensações, olha aqui, dos sentimentos, das emoções, olha quanta coisa ele joga fora, das vivências corporais. Espera aí, isso está com cheiro de dualismo, alma versus corpo, que a gente vai ver depois na história da filosofia ocidental, inclusive na própria história da educação. Você veja os ecos disso até hoje na nossa escola. Eu sempre brinco com meus alunos que o corpo, os sentidos, mas principalmente o corpo, ele é mais, na escola, ele é um meio de transporte para a cabeça. Que a maioria das disciplinas que a gente faz, são matemática, língua portuguesa, física, química, a própria geografia, a história, e todos esses campos de estudos, são todos monopolizados, colonizados pela ideia de que a alma, a razão, que é a razão de ser desses saberes. Aí você vê isso explícito no nosso currículo. Quando você não tem... As artes são totalmente desprezadas. Por que não tem teatro na escola? Na minha tinha, Hilber. Parabéns. Parabéns para a tua escola. Por que não tem pintura? Por que não tem escultura? Por que não tem dança? Olha que espetáculo. Por que não tem cinema? Por que não tem fotografia? Por que não tem noções de organização externa ou interna do meio ambiente, do ambiente? Por exemplo, que representaria a arquitetura, tanto de exteriores como de interiores. Os alunos aprenderem a organizar ambientes, desenhar, projetar. Outra coisa importante, por que não tem culinária? Por que não tem artesanato? Por que não tem capoeira? Tem a educação física. A própria educação física é colonizada por essa racionalidade que desprestigia o corpo. Porque a educação física está mudando, né, gente? Mas vários meus alunos de educação física dizem isso. Mas está mudando agora, porque durante muito tempo, eu mesmo, quando garoto, estudando, a educação física era muito fazer ginástica, polichinelo, flexões, corre, fica fazendo isso, fazendo aquilo. A educação física não era voltada para, por exemplo, para a dança, para os movimentos folclóricos. Hoje está sendo inserido. O Helber, você quer dizer que, poxa, os megálicos e o Euclides são culpados pelo que aconteceu? Não. Eu estou dizendo que eles ajudaram, de certa forma, a construir, está aqui a base de separação corpo e alma. Por que a gente não se vê como algo inteiro? Quem disse que o meu corpo é inferior à minha alma? Quem disse que eles estão separados? Basta uma pequena dor de dente, que eu quero ver se você vai conseguir resolver algum problema de matemática. Entendeu? Eu acho que esses filósofos nunca pararam para pensar nisso. Uma coisa boba. Mas vai você, doente, tentar fazer alguma coisa, exercício mental mais elaborado. Não dá. Então, mas o Euclides vai bater nessa tecla. O sensível, aqui é ele falando, hein? A sensibilidade,
o movimento, aqui eu completo aqui, o devir, a multiplicidade em suas diversas expressões, bem como a própria pluralidade, é vista pelo Euclides como algo que deve ser administrado pela razão. Não, as coisas não mudam tanto assim. Não, as coisas não são tão múltiplas. Não, as coisas não têm essas diversas expressões. A gente pode agrupar. Deixa que a minha razão vai agrupar. Então, também não estou dizendo que é Euclides, mas muito dos fascismos que a gente viveu depois na história, de não permitir as manifestações das diferenças e multiplicidade, coisa que a gente está vivendo hoje como um problemão, inclusive aqui no Brasil, que menino tem que vestir azul e menina rosa, esse é um autoritarismo típico do pensamento metafísico. Reparem como está aí. Você quer dizer que a metafísica é ruim? Não. Tem metafísicas maravilhosas. Mas essa que faz a dicotomia corpo e alma é perigosíssima. Essa que não permite que existam diferenças. E dá para você criar uma metafísica com diferenças. Tem teólogos que fizeram isso. Tem filósofos que fizeram isso. Um teólogo famoso, filósofo da melhor qualidade, foi o padre, mas um genial filósofo, vou comentar muito lá na frente, Teilhard de Chardin. Teólogo e filósofo brasileiro também, Leonardo Boff, que faz trabalho no campo metafísico, cheio de diversidades, e trabalha até a perspectiva de uma metafísica com furos, com aberturas, porque ela mesmo vai mudando. É uma metafísica metamórfica, vai mudando. Foge um pouquinho daquele modelo da metafísica fechada. Então, o sensível, a sensibilidade, o movimento, o devir, a multiplicidade em suas diversas expressões, bem como a pluralidade, são, de alguma forma, administradas pelo Euclides. Ele tenta concentrar isso tudo no uno. Isso tudo está servindo do serviço do uno, lá de cima. Né? O teu uno, como pessoa que quer ser feliz, que quer se afirmar e ter potência na vida. Essa vai ser uma crítica, depois, feroz do Spinoza, que a gente vai ver lá na Idade Moderna. A expressão do ser se dá na racionalidade, na razão. É só você submeter isso tudo aqui que você falou. Multiplicidade, diversas expressões, pluralidade. A razão que ela vai organizar. Ela vai botar ordem na casa. Olha aí. Como é que você está vendo como é que nasce aí a perspectiva metafísica. Não reconhecer esta verdade, ele falando, está no estado de ignorância, que é cega para o acesso ao verdadeiro bem, o sumo bem. Reparem como é que isso vai estar presente depois em várias religiões. A teologia, as teologias são... Aqui, você está vendo a base também do pensamento dogmático. Não, o dogma, a verdade é essa. Se você está com alguma coisa diferente, deixa eu ver se eu encaixo aqui. Enquadro. Tem que cortar o braço, corta para poder entrar no caixote. E cortar o outro, corta. A razão vai te ajudar. Tudo que estiver fora da caixinha da razão tem que ser expulso. Isso vai marcar tremendamente o Ocidente. Não reconhecer essa verdade é estar no estado de ignorância, que é cega para o acesso verdadeiro ao bem, ao verdadeiro bem e ao sumo bem. Euclides e os megáricos, como um todo, recusaram a dialética como procedimento para se alcançar a verdade. Claro, o dogmático não é dialético. Então, aqui ele afastou do Sócrates, porque o Sócrates era dialético, era o diálogo, a ironia, depois a preparação para a pessoa rever os seus conceitos, e aí o Sócrates deixava que ela fosse encontrar por si só. Ele parava no momento que a pessoa, como a gente viu, ele parava no momento que a pessoa, opa, Sócrates, eu pensei que eu soubesse esse assunto, eu realmente não sei nada sobre isso, estou por fora, não sei o que é isso. E o Sócrates, então, vamos pensar junto? Ou você, vamos, avança aí, vê o que você acha. Para a pessoa depois criar ressignificar o conhecimento que ela tinha a respeito daquele campo que estava se apresentando ali. Então, o dogmático, ele não é dialético. O Euclides, ele vai, exatamente como o dogmático,
dizer, isso é porque a dialética exige o contraditório, o embate, e o meu pensamento não abarca isso, porque eu já tenho um sistema metafísico explicativo. É só encaixar as coisas ali. Para que eu vou dialogar, ter dialética, se o ser já se mostrou para mim? Né? Uma visão assim meio de uma pretensão absurda, né, gente? Então, a dialética exige o contraditório, o embate entre o essencial e o circunstancial. Eu já tenho acesso ao essencial. Para que eu vou perder tempo discutindo as diferenças do que eu penso? Não se chega à verdade pelo debate, olha aí. Não se iluda com as falsas multiplicidades. Então, esse pensamento dogmático defende a unicidade contra a diferença e a multiplicidade e lançou as bases para o conflito entre idealistas e realistas, porque os idealistas tinham um mundo ideal, uma explicação do mundo toda calcada no modelo metafísico explicativo, e também, ao mesmo tempo, ele não tem como dar bola para uma outra maneira de organizar o mundo. Então, o idealista jamais vai concordar com o realista. O realista ele explica tudo por aqui, pelas coisas que estão na Terra. Um exemplo aparece, vocês depois deem uma olhada na internet, peguem o quadro A Ágora, do Rafael, e vocês vão ver lá os filósofos na Ágora, uns sentados, outros falando com os outros. No centro, Platão e Aristóteles. Olha o Platão velhinho, com barba. Dizem até que ele pintou, depois vocês olhem na internet. O Platão, dizem que ele pintou o Platão, o Rafael pintou o Platão com as feições do Leonardo da Vinci. E o Platão está assim para Aristóteles, assim, ó. O negócio é lá em cima, ó. E o Aristóteles fala, como se ele tivesse um mestre, o negócio é aqui embaixo. Então, o Platão com o dedo para cima e o Aristóteles com o dedo para baixo. Platão, a metafísica explica tudo, meu filho. Tá? Mundo das ideias. A partir de lá vem tudo que está aqui. Esse mundo aqui é dos sentidos, nos leva a erros. A gente tem que negar o corpo para poder ter uma sese intelectual. E o Aristóteles, mestre, assim eu não vou concordar com o senhor, você me desculpa. Para mim não tem nenhum plano superior. Tem aqui, agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E é aqui que a gente tem que resolver tudo. Esquece o mundo das ideias. Então, esse fla-flu, aristotélicos e platônicos, idealistas e realistas, tem a base aqui embaixo, no Euclides. Tá? Mas também entre religiosos e ateus, olha aí. Também entre conservadores e libertários, entre metafísicos e antimetafísicos. Repara como é que ele aqui, a escola de Mégara e o Euclides, agendam depois todas essas brigas que vão acontecer aqui. Você está culpando ele? Não. É um pensamento legítimo. Agora, depois levaram a radicalidade, né? Os megáricos estão mais próximos de Platão, com certeza, do que um filósofo como Antístenes, que vai vir depois. O Diógenes, que é discípulo do Antístenes. O que não aconteceu com outras correntes pós-socráticas. Exatamente. Os megáricos estão mais próximos de Platão e o Antístenes, por exemplo, vai estar afastado. Vocês vão ver que na próxima aula nós vamos estudar o Antístenes e a gente vai ver que ele prega o contrário do Euclides. Já vem aí um outro fla-flu. Então, para completar o que eu queria falar, em termos da aula hoje, o meu grande mestre Rubem Alves, eu acompanhei a carreira dele toda, né? E ele foi um grande teólogo, um dos precursores da teologia da libertação, que era uma teologia crítica a uma teologia cristã, tanto protestante quanto católica, que era muito dogmática, era uma metafísica fechada. E o Rubem Alves e Leonardo Boff e outros começaram a criar uma teologia mais arejada, dialogando com o mundo do cotidiano. Ele tem um livro lindo chamado Teologia do Cotidiano. Então, o Rubem Alves vai saindo, vai se afastando. Depois ele sai da carreira de pastor, mas continua sendo teólogo. Depois chega um dia que ele continua escrevendo sobre religião a vida inteira. Só que cada vez mais
ele vai abandonando a dogmática. Então, as principais obras do Rubem Alves sobre teologia, claro que tendo uma filosofia como base, elas abandonaram totalmente o dogma. E ele vai ouvir, ao invés de ouvir os teólogos passados, ele coloca João Cabral de Melo Neto, Adélia Prado, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade. Ele vai colocando uma série de poetas. E ele termina dizendo: cansei de ser teólogo, agora eu sou teopoeta. Então, isso explica, uma coisa é ser teólogo, eu tenho teologia, um estudo sobre Deus. E a poética, eu vou cantar poemas para dizer o que eu penso que possa ser Deus. Repara que aqui é o viés da razão. Está com Euclides e não abre. E aqui é o viés da expressão livre, já que a gente não tem a menor ideia, nem a prepotência de que a nossa razão possa estudar Deus, ou possa dizer se ele existe ou não, mas a teopoética pode. Através da poesia, eu posso falar muito sobre Deus. Então, é teopoética. E para concluir, mesmo agora, eu queria ler uma letra de música, que eu sempre deixo aqui para vocês, que são professores de filosofia ou de outras áreas afins, que quiserem usar com seus alunos. Eu custei achar, mas eu achei uma letra de música que mostra muito esse conflito entre a mudança, minha vontade de mudar, de seguir meus instintos, mas, ao mesmo tempo, eu acabo sendo reprimido. E, muitas vezes, eu sou agente do meu próprio retorno aos valores tradicionais. Porque algo foi inoculado em mim que me policia. E a psicanálise está aí para explicar. Então, eu trouxe uma música aqui, uma letra, que eu vou ler para vocês aqui, todos vocês conhecem. É Como Nossos Pais, de Elis Regina. E ela passa muito essa ideia, talvez o Euclides de Mégara cantasse essa música, falando, poxa, essa moça percebeu muito do que eu quis dizer. Foi uma música produzida na década de 70, em plena ditadura militar. Ela expressa o conflito entre a juventude, alguém que já não está mais na juventude, olhando para trás e vendo o que aconteceu da vida dela. Onde que está aquele revolucionário? Então, vamos lá, como nossos pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Eu quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Olha, por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram, olha aí. E o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade. Eu não vou voltar para o sertão, pois vejo vir, vindo do vento, cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que me dói mais. Agora, olha só, gente. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando, mas é você
É você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Aí aqui não pegou a letra toda, o que não tem, mas vocês vendo vão ver a letra, vai dizer o seguinte, que ela se decepciona também, que esses ídolos estão agora em casa, esses ídolos que incendiavam os jovens na rua, estão agora em casa, guardados por Deus, contando o seu vil metal. Né? Então, aí vai, apesar de termos feito tudo o que fizemos, quer dizer, os líderes, os revolucionários, estão em casa guardados por Deus. Eles aderiram ao conforto da metafísica e contando o seu tutu, o vil metal, né? O dinheiro. Então, querendo arrecadar mais, que se dane o que eu sonhei. Então, fica aí, gente, essa provocação para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço. Ano que vem vamos continuar. Vocês viram aqui que esse socrático não tem nada de menores, hein? Depois vocês me digam aí nas observações se vocês acharam que esse aí, pelo menos primeiro, é menor, ou se ele fez um salseiro danado. Um beijo para todos, gente. Aquele abraço. Valeu!